nossa profissão, essa relação, nós tratamos do indivíduo no momento mais fragilizado da vida dele. A gente tem que ter muito respeito por isso e saber que isso tem muito valor. Então, eu queria realmente usar essa experiência para depois chegar no ponto onde eu cheguei. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala Doutores. Projeto esse que vocês já estão conhecendo, vem tentando trazer as celebridades do mundo da saúde, principalmente da medicina, para de alguma forma sugar as cabeçadas delas, apesar de todas elas virem aqui mostrar troféu, mostrar medalha, e a gente já aprendeu que é no erro que a gente cresce, que a gente desenvolve. Começando mais um ano, mais um super ano, 2025, nosso primeiro episódio, com uma super celebridade da saúde, um dos maiores nomes hoje aí do mercado de saúde em todos os níveis, grande Denizar Viana, professor titular na Faculdade de Ciências de Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, ex-pró-reitor de saúde da UERJ. Obviamente que eu tenho aqui que ter uma redação, porque os títulos são extensos, né, Denizar? Ex-secretário de Ciência e Tecnologias e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, pesquisador do Instituto de Ciências e Tecnologias, CNPq, consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da Organização Pan-Americana de Saúde, coordenador do Centro de Excelência das OPAs, editor e revisor de periódicos internacionais de mil, trabalhos, prêmios. O cara é toda hora paraninfo, homenageado pelas turmas. Então, assim, além de ser um ícone da saúde, é o querido, é uma pessoa que todo mundo gosta de estar próximo. Fala, querido Denizar, tudo bem? Oi, Ricardo, prazer estar aqui com você. Obrigado pelas suas palavras. Tem que combinar com a audiência que dá 50% de desconto nisso aí, porque isso aí é a amizade que nos une, mas eu fico muito feliz das suas palavras introdutórias. Não, mas de verdade, Denizar, eu já queria te trazer aqui há um tempão e sou seu fã mesmo. Você faz a diferença para a gente como brasileiro e para a gente principalmente no mercado de saúde. Apesar da sua peculiar humildade, a gente tem que valorizar pessoas como você que trabalham tanto e apanham tanto para continuar que esse nosso sistema continue rodando. Obrigado de verdade por você estar aí pelo teu tempo. Mas, Denizar, vamos direto aí para os grandes temas e grandes projetos aí da sua passagem no Ministério da Saúde. O que ficou dentro da tua cabeça aí de, se é que eu posso falar, de mais relevante? O que você traz para a gente aí no teu momento? A tua saída aí já tem aí uns poucos anos, mas vai amadurecendo muita coisa. E que filho que nasceu aí dentro dessas histórias? Ricardo, esse tema é um tema que particularmente me toca muito, porque quando o ministro Mandetta me convidou para o Ministério, para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumo Estratégico do Ministério, que é uma secretaria muito dedicada em fazer as avaliações das incorporações tecnológicas, a parte da assistência farmacêutica, o complexo econômico industrial da saúde, quer dizer, lida com uma área muito técnica dentro do Ministério. Eu conversei com ele e falei logo de início da necessidade de nós avançarmos em ferramentas que pudessem garantir acesso da população a essas novas tecnologias que todas as especialidades estão lidando, os medicamentos de alto custo, os equipamentos, os materiais, dispositivos médicos, mas que isso acontecesse de uma forma sustentável para o sistema de saúde. E o que eu trouxe para ele de exemplo foi o que os países, principalmente os países europeus, com saúde de acesso universal, Reino Unido, Espanha, Itália, Canadá, Austrália, estavam praticando, que eram chamados acordos de compartilhamento de risco. O que é isso? Isso é uma combinação entre quem vai comprar uma tecnologia, no caso ali era o Ministério da Saúde, e do outro lado, o fornecedor daquela tecnologia, no caso uma indústria farmacêutica, de um medicamento de alto custo, para doenças raras, câncer, degeneração macular, coisas de grande impacto para o sistema de saúde. Essa combinação prevê que se aquele medicamento, aquele dispositivo médico,
ele não alcançar a eficácia, a efetividade que é estabelecida nos estudos, há uma contrapartida da indústria em termos de devolução, seja em produtos, seja até em recurso financeiro, para compartilhar esse risco. Esses acordos, eles estão calcados exatamente nisso, na expectativa de um resultado, não só do ponto de vista clínico, mas também uma expectativa de população elegível para aquela tecnologia. Porque você imagina o seguinte, o Ministério da Saúde faz um provisionamento no seu orçamento de um determinado medicamento. Nós vamos fornecer para 10 mil pacientes. Daqui a pouco aparecem 200 mil pacientes. Não há orçamento que possa lidar com isso. Então, diante dessas incertezas, e essa é a grande motivação para esse tipo de projeto, você estabelece esse acordo, que é um acordo que já tem 2 décadas já de vigência em vários países, com vários exemplos exitosos, outros nem tanto, porque é muito caso a caso, depende. Na área da oftalmo, qual é o paciente? Eu vou estabelecer uma terapia para a retinopatia diabética. Então, eu tenho que lidar com, tenho que desenhar esse processo, que desfecho que eu vou medir, qual é o tempo, qual é a história natural daquela condição. E isso requer um grupo multidisciplinar, do médico que conhece a história natural da doença, do epidemiologista, muitas vezes do economista que vai fazer as métricas. E nós avançamos muito nesse projeto logo nos primeiros meses da gestão do ministro Mandetta. Construímos todo esse arcabouço de pesquisa. Por quê? Porque exige um acompanhamento dos pacientes. A gente precisa acompanhar os pacientes como se fosse uma pesquisa de mundo real, de dados de mundo real, para acompanhar esses desfechos, para garantir depois que o acordo possa ser feito baseado nos resultados obtidos. Então, nós criamos no Ministério da Saúde uma estrutura de pesquisa voltada para isso, nos centros de referência. Começamos na área das doenças raras, porque são menos pacientes, terapias com custo unitário muito alto, e conseguimos avançar nisso, na estruturação dos acordos, na questão da aquisição dos insumos. Claro, esse era um projeto piloto, nós identificamos uma doença, um determinado medicamento, na época era atrofia muscular espinhal, que foi a demanda naquele momento, e fomos ao longo dos meses construindo toda essa base. E eu sempre tinha em mente, Ricardo, isso talvez tenha sido a grande motivação minha, que eu não estava ali para propor uma solução pontual para um medicamento, para uma doença. Eu queria estabelecer uma via que pudesse auxiliar as gestões que iam me suceder em relação às várias demandas, na área da oftalmo, na área do câncer, na área da cardiologia e assim por diante. Então, nós tentamos pavimentar esse processo, e é claro que na área da gestão pública, e você conhece bem isso também, nós caminhamos sempre com muito cuidado na questão do arcabouço jurídico, porque o gestor público está muito exposto aos órgãos de controle, ele precisa garantir transparência, economicidade no processo dele. E nós fizemos essa trajetória também. Eu participava frequentemente das reuniões no Tribunal de Contas da União, onde você faz a prestação de contas, os auditores acompanham esse processo para garantir a legitimidade do processo. Nós entramos, aí em 2020 todo mundo participou da pandemia, a pandemia atropelou o processo, óbvio, porque toda a nossa prioridade passou a ser a Covid-19, isso houve um arrefecimento desse processo e a gente não conseguiu levar mais adiante. A partir daí, o que parecia, então o nosso projeto ficou. Não ficou, eu fui particularmente procurado na época por alguns parlamentares, deputados, senadores interessados em criar um projeto de lei para que o gestor público pudesse fazer isso em diferentes instâncias. Podia ser Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, de São Paulo, Municipal do Rio, de fazer que a gente criasse esse arcabouço. Esse projeto de lei tramitou, só para te dar uma linha do tempo, eu colaborei agora recentemente com a segunda versão, que agora foi publicada pelo deputado federal Rafael Simões, que é do União Brasil do Estado de Minas Gerais, já está avançando nisso para dar esse suporte. E aí, talvez o fato que eu queria compartilhar com você e a sua audiência é que isso passou a tomar uma atração agora importante em função
do posicionamento recente do STF, né, o Superior Tribunal Federal, em relação a essa judicialização dos medicamentos. O ministro Gilmar Mendes, com muito propósito, com uma liderança importante, trouxe para si a atribuição de criar regras em relação à judicialização, chamado tema 1, 2, 3, 4, que define regras para que, na primeira instância, lá em relação ao juiz, o juiz que recebe uma demanda, uma liminar, tenha critérios mais assertivos na hora de conceder uma liminar de um medicamento e tudo. E dentro desse pacote que o ministro Gilmar Mendes criou, eu fui convidado, estive lá no STF, para desenvolver a discussão do compartilhamento de risco como uma ferramenta importante para mitigar essas incertezas, dar mais previsibilidade a esse processo. A grande motivação, Ricardo, para isso é que, no fundo, a gente quando bota o chapéu de gestor, de um formulador de política, a gente tem que garantir o tripé do sistema de saúde, que é dar o acesso, mas dar o acesso com qualidade, que é aquelas tecnologias que realmente fazem a diferença na história natural da doença, em termos de morte-mortalidade, mas também com sustentabilidade. Esse projeto é um projeto que hoje ele vem se desenvolvendo, há algumas iniciativas no setor privado também, que não têm as amarras jurídicas que o setor público tem, porque no setor privado é um contrato entre as partes. Pode ser uma operadora de plano de saúde com um prestador, com uma indústria, assim por diante. No setor privado, há desafios grandes também, porque, ao contrário do setor público, onde você tem basicamente um único comprador, que é o Ministério da Saúde, no setor privado, você tem operadoras de plano de saúde com porte, como uma Bradesco, como a Sul América, e outras menores, e também muito importantes, como a Unimed de 10 mil vidas num município menor. E você tem que lidar com essa heterogeneidade. E muitas vezes essas terapias têm custos que são proibitivos para determinados portes de operadoras de plano de saúde e mesmo prestadores. Então, dentro da saúde suplementar, existe uma complexidade operacional maior para lidar com esses acordos. Mas o que, até para ouvir um pouco da tua reflexão, o que a gente traz de adicional, além de tentar garantir uma sustentabilidade financeira, é a oportunidade de se monitorar dados de mundo real desses pacientes, para ver o que acontece realmente com a nossa população de pacientes quando recebe um medicamento de alto custo, com um dispositivo de alto custo. Então, esse foi o projeto que mais me motivou na época do Ministério e que a gente está dando agora, tem a oportunidade de desenvolver, seja no público ou no privado, entendeu? Não, e aí os questionamentos sobre esse projeto, que eu acho que é super interessante, a ideia é maravilhosa, né? Mas, número 1, tem margem para isso? Tem margem, tanto é que a própria indústria ela se coloca à disposição para fazer isso, entendeu? Ela identifica que então existe... Legal, você já está respondendo a pergunta número 2, porque aí eu já estava no outro lado, de que eu acredito que tenha margem, mas eu achava que a indústria ia falar que não tinha, e eu queria saber quanto você tinha apanhado da indústria por ter começado a desenvolver esse projeto. Mas você teve apoio da indústria? Tive. Esse projeto... Pô, legal. Você sabe por quê? Em particular, o SUS, ele tem um poder de compra enorme, né? O Ministério da Saúde é um grande comprador. A gente fez um fórum, só para te dar, assim, isso é interessante, que é a parte bacana do projeto. Fizemos um fórum com os ministros da saúde do Mercosul. A gente conseguiu preços assim, muito mais palatáveis do que, por exemplo, os países menores, né? É óbvio, né? O Uruguai tem 3,5 milhões da população, não vai ter o poder de barganha que a gente tem. Então a gente conseguiu avançar nisso, porque a indústria, de forma correta, ela entende o seguinte: onde eu tenho volume, eu vou trocar preço por volume. Então a gente, respondendo a tua pergunta, a gente conseguiu, tem margem para isso. Não, e dá para desenvolver nesse sentido, porque eu tenho a percepção, que aí até me corrija se eu estiver errado, de que a gente não consegue comprar bem. A gente não consegue utilizar o nosso poder da escala, que você colocou agora muito bem, como alguns outros exemplos que tem até escala menor do que a gente, mas tem um desenvolvimento tecnológico mais poderoso e uma influência maior dentro do mundo e acaba muitas vezes conseguindo preço, o que a gente tem uma dificuldade maior de fazer.
é que funciona isso de você botar as cartas na mesa, né? Tipo assim, pô, não, vamos fazer um negócio que é o que eu acho que é o diferencial do mundo, né? Quando você consegue ter o ganha-ganha, né? Não, você tocou muito bem. Eu vou te dar um exemplo de um país que negocia muito melhor do que a gente e tem uma população menor. Reino Unido. Reino Unido tem 66 milhões da população, mas eles têm uma, uma modalidade que é muito interessante para a indústria. Qual é a preocupação da indústria que eu acho que é pertinente? Quando ela lança um produto num determinado país que tem uma escala como o Brasil, ela vai negociar um menor preço. Mas se ela der publicidade desse preço, isso contamina toda a região. Vai chegar a Argentina e falar assim, olha, você está vendendo para o Brasil, portanto, eu quero esse preço. E isso contamina. No Brasil, existe a lei de acesso à informação. A gente não pode omitir preço de negociação de fármacos. Isso, às vezes, restringe um pouco o nosso poder de negociação. Eu citei o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido tem confidencialidade. Então ele chega lá, Dr. Ricardo é o head do NICE, do NHS. Quando ele negocia, ele fala assim, olha, eu estou negociando aqui para retinopatia diabética. Eu posso negociar um preço contigo. Se você chegar nesse preço aqui, ok, a gente vai incorporar no Reino Unido. Eu não vou dar publicidade desse preço. É uma negociação entre as partes, contrato fechado. Isso garante um avanço nessa negociação. A gente está discutindo isso também. Como encontrar um caminho desse para garantir acesso e garantir que a indústria também tenha sua confidencialidade, que eu acho que faz sentido também. E como é que estão os caminhos aí para diferentes tributações? A gente, de alguma forma, conseguir tributar mais o que causa mais doença, vamos colocar como tributar álcool, tributar tabaco, e direcionar isso daí para algum outro local interessante. Como é que está isso daí, Denizar? Bom, totalmente contemporânea a tua pergunta, Ricardo. A gente está no... Hoje, inclusive, a reforma tributária passou, né? Na Câmara, vai para a sanção do presidente. E esse chamado imposto do pecado, não é, que pega álcool, ultraprocessados, bebidas adoçadas. E aí teve até uma coisa interessante que mudou em 24 horas, que a primeira versão que saiu tinha poupado as bebidas adoçadas, açucaradas, que é um negócio absurdo. Você tem que tributar, não só para diminuir o consumo, né, porque que o economista chama de elasticidade de preço. Você aumenta o preço, diminui o consumo, está diminuindo o dano. E garantir também isso que você falou. Eu vou tributar e vou criar alguma forma de que isso volte para a saúde, carimbado para a saúde, para poder melhorar o financiamento da saúde. A gente avançou bastante nisso aí, nessa pauta. Isso foi importante nesse momento, Ricardo. Principalmente os ultraprocessados, que são esses produtos que sabidamente têm dano para a saúde. A gente tem que garantir para a população, isso é uma política de Estado, para garantir que o alimento saudável ele tenha menos tributos, seja mais acessível à população, principalmente à população menos favorecida, e penalizar e tributar pesado esses produtos que a gente sabe que tem dano, que a gente tem que reduzir o consumo. Então a sinalização ela é boa, que a gente avançou nisso. Essa reforma tributária está tocando nesse ponto. A questão dos medicamentos, que historicamente, medicamento quase que 30% era tributo no Brasil, que também não pode ser. Houve uma desoneração dos medicamentos, então a gente está conseguindo avançar positivamente nisso. Isso, inclusive, eu tive a oportunidade, durante a campanha presidencial lá de 2022, de colaborar com a campanha do então candidato Ciro Gomes. E aí eu coloquei isso, olha, foi uma das pautas da nossa proposta na época, era exatamente isso. A tributação desses insumos e condicionar que isso viesse para o SUS, porque é uma forma de você aumentar o financiamento do SUS. Então, é uma discussão eterna, né? O SUS está subfinanciado, aqueles 4% do PIB, que a gente tem que chegar a 6, 6,5% do PIB, que é a média dos países da OCDE, com saúde de acesso universal. Esse é um caminho, tributar esses produtos. Então, houve avanço. Eu acho que é uma boa notícia. Tua pergunta faz todo sentido. É o momento ideal para a gente
compartilhar isso com a audiência. Maravilha. E aí uma dúvida aqui minha pessoal, para você trazer. 2019. Como é que você é chamado para ir para o Ministério? Ou, evoluindo mais ainda a minha pergunta, como é que se forma um Ministério da Saúde? Pergunta difícil, hein, Ricardo? Olha, eu acho que primeiro você tem que ter realmente uma liderança, e aí o ministro vai fazer toda a diferença. O ministro é o grande maestro daquilo ali, e ele, no fundo, ele dá o norte, mas ele tem que estar muito bem assessorado pelas secretarias. Como é que é a estrutura organizacional do Ministério da Saúde? Você tem o ministro, o secretário executivo, que na nossa gestão é um cara fabuloso, que é o Gabardo. O Gabardo é um cara fabuloso, um gigante. Gabardo, secretário executivo, e você tem as chamadas secretarias finalistas, né? que é a Secretaria de Vigilância Sanitária, de Vigilância em Saúde, que era o Anderson, tremendo técnico, a Secretaria... Mas isso tudo troca? Troca, tudo porque... É cargo de confiança. É cargo de confiança. É cargo de confiança. Então, para responder, como é que você estrutura? Eu penso, e o Mandetta, ele tinha um plano, entendeu? Olha, qual era o plano se não tivesse pandemia? Primeiro ano, investimento pesado em atenção primária. Foi criada a Secretaria de Atenção Primária e Saúde na gestão Mandetta. Foi criado o modelo de financiamento da atenção primária, o Previne Brasil, na gestão Mandetta. O ano 2 seria o ano dedicado à atenção especializada. Esse gargalo que a gente estava discutindo do acesso ao especialista, que está sendo levado hoje pelo secretário Adriano Massuda, um gigante também de competência, de talento, que está fazendo um belo trabalho na Secretaria de Atenção Especializada para vencer esse programa de mais especialistas. E aí, sucessivamente. Então, para responder a tua pergunta, o ministro ele tem que ter um norte de dizer, olha, eu quero atuar nesses grandes eixos. Eu preciso de técnicos que montem os seus times para me dar essa resposta. Porque o ministro, Ricardo, ele é muito assediado de fora, entendeu? Ele tem demanda do parlamento, ele tem demanda dos outros. O Ministério da Saúde é demandado por todo, acaba na esplanada, vários outros ministérios demandam o Ministério da Saúde, a mídia é muito forte, então ele tem que fazer um trabalho muito mais para fora. Eu comparo um pouco com o CEO da empresa. O CEO da empresa, muitas vezes, está para fora, quem está tocando ali o dia a dia é a turma que está ali no segundo escalão dele. Então, o Ministério da Saúde, para você montar isso aí, eu acho que você tem que ter esses grandes eixos muito bem definidos para onde eu quero chegar, sabendo que cada dia tem um incêndio para apagar, mas você tem que... O gestor público, Ricardo, eu aprendi isso conversando com os colegas na época que já tinham uma experiência da gestão pública. Você vai apanhar o tempo todo, você vai ter incêndio para apagar todo dia, mas você tem que ter alguns projetos que são prioritários para você entregar. Eu dei exemplo do compartilhamento de risco. Um outro projeto nosso importante que foi lançado foi o Genomas Brasil, foi um projeto dedicado à medicina de precisão, foi todo construído na nossa gestão também, está lá, portaria, assinado, ainda está na prateleira, mas foi um projeto nosso, um projeto de avaliação de uma agência nacional de avaliação de tecnologia em saúde, que reunisse público e privado no processo, projeto nosso também, estou falando até da minha secretaria em particular, fora os projetos das outras secretarias. Então você tem que ter esses grandes projetos, 2, 3 projetos, para você deixar sua marca, mas tocar o dia a dia. Porque eu cheguei lá, tinha problema de desabastecimento de medicamento, da minha secretaria. O curto prazo é isso. A mídia, a população não quer esperar, olha, eu tenho um projeto para entregar daqui a 2 anos, olha, eu quero medicamento. Mas quantas pessoas entram, Denizar? Vou te dar números da secretaria, das nossas 400 pessoas. Ou vamos para outro caminho. Me dá esses números, mas espera aí, já desenvolve direto nisso. A estrutura fixa, o carreira, a gente está bem servido? Estamos. Olha, nós temos técnicos, isso foi uma surpresa muito positiva, Ricardo. E talvez eu sempre repito isso. Nós temos servidores do Ministério da Saúde de alta qualidade, com um nível de comprometimento absurdo.
de sair de madrugada. Na pandemia nem se fala, era de domingo a domingo virando todo mundo, entendeu? Com um nível de comprometimento que eu te confesso, eu não vi em nenhum outro setor. As pessoas realmente abraçam aquilo. Então nós temos técnicos muito qualificados que têm que ser valorizados pelos seus... Porque eu estou ali de passagem. Eu era um secretário vindo da academia, escolhido pelo ministro da época. A gente tem uma rotatividade muito grande de ministro da Saúde, infelizmente, porque isso quebra todo o processo, mas eu procurei, e foi legítimo isso, valorizar muito o meu corpo técnico, porque é muito qualificado e tem muita capacidade de entrega, mas precisa ter esse respaldo do seu gestor, entendeu? Então a gente tem essa capacidade. Que você ia falar, eu te cortei. Não, a minha secretaria era 400 pessoas. 400 pessoas. Imagina. Não, mas peraí, mas isso é fixo. O número de troca. Quantos que chegam a cada mudança ministerial, vamos falar assim? A mudança... Quando você tem uma mudança ministerial, esse escalão aí de secretário muda praticamente todo. Porque você se reporta direto para o ministro. Então eu, como secretário de Ciência e Tecnologia, eu me reportava direto para o ministro Mandetta. E dei os outros secretários. É o cargo de confiança. Ele escolhe, ele traz o que ele quer. Eles mudam todos. E, de certa forma, quando você muda o secretário, você muda o gabinete também, porque você muda o chefe de gabinete, você muda... Eu tinha, abaixo de mim, 4 diretorias. A diretoria de assistência farmacêutica, a diretoria do DECIT, né, o Ciência e Tecnologia, que é voltado toda para a parte de pesquisa, evidência, a diretoria do Complexo Econômico Industrial da Saúde e a diretoria que cuidava da Conitec, da incorporação tecnológica. Diretores também de confiança. Eu só mudei um, porque o restante era altamente qualificado, fazendo um trabalho. Essa é uma visão importante, até esse espaço, o Ricardo fala, a gente tem que ter visão de Estado, não de governo. Total. Se eu tenho gente qualificada lá, é para ficar, entendeu? Se independente se veio do partido A, B ou C. A nossa visão, nós temos que ter um chapéu técnico ali. O ministro tem que fazer um papel político, porque está na posição dele também. Agora, o secretário ele tem que ser um técnico, e ele tem que dar esse respaldo para o ministro. Tá bom, agora vamos lá para o início, para o pessoal conseguir entender como é que Denizar se forma, se estrutura para chegar hoje aí sendo esse ícone. Como é que é teu início de jornada, Denizar? Antes de escolha de medicina e tudo mais. Olha, Ricardo, o que me motivou bastante... né? Porque meu pai era professor da UF, então eu passei minha adolescência lá. Eu passei minha adolescência em Niterói. E foi muito gratificante. Falando do meu pai, até porque meu pai me inspirou muito pelo lado da academia, entendeu? Eu me lembro, eu garoto, meu pai levava assim, era sábado de manhã, minha mãe falava assim, olha, leva teus filhos aí, porque vou preparar o almoço, você leva para... Ele dava aula na UF, a gente ficava lá assistindo aula, contaminou todos os filhos dele, todos viraram professores universitários. Eu tenho, somos 3, entendeu? Todos viraram professores. Meu irmão, professor na PUC, no Direito, eu na Medicina. Então, essas coisas ficam. E isso acabou influenciando muito a minha decisão profissional, Ricardo, para chegar até na tua pergunta. Eu queria uma profissão que, primeiro, eu fosse um profissional liberal, que eu tivesse autonomia da minha prática, coisa que a gente estava discutindo que a medicina está sofrendo bastante, que é tema central aí da tua jornada, e também muita ciência. Eu sempre gostei muito de ciência. E a medicina me sinalizou isso. Eu tinha ciência, tinha o profissional liberal, tinha a parte artística, e principalmente esse braço acadêmico, que sempre foi o meu norte. Entendeu? Se eu sempre perguntar assim, como é que você quer ser apresentado como professor? Antes até como médico, como professor, porque me inspira muito ajudar a formação médica, poder influenciar, Isso é muito gratificante, porque é a capacidade que a gente tem de replicar o que a gente sabe fazer através das pessoas. Então, eu tenho essa trajetória, ela foi muito inspirada por isso. Meu pai teve essa participação na parte voltada para a academia, para a docência,
gosto muito de pesquisa, mas gosto de uma pesquisa aplicada. E aí, o que aconteceu na minha trajetória profissional? Fiquei os primeiros anos muito dedicado à assistência, e que é muito bom. Eu falo sempre isso para os alunos. Eu quero fazer, eu quero empreender, quero não sei o quê. Primeiro, seja um bom médico. Seja um bom médico, sabe? Se dedique a aprender boa medicina, a gostar, tem que gostar de gente, tem que, sabe, essa relação. Isso vale ouro, Ricardo, na nossa profissão. Essa relação, nós tratamos do indivíduo no momento mais fragilizado da vida dele. A gente tem que ter muito respeito por isso e saber que isso tem muito valor. Então, eu queria realmente usar essa experiência para depois chegar no ponto onde eu cheguei. Agora eu quero discutir como é que eu posso beneficiar a coletividade, a população, que é quando você faz essa transição do cuidado individual para o cuidado coletivo. E o Ministério da Saúde foi a grande... Você tinha essa imagem? Você tinha essa visão de coletivo já? Na época acadêmica? Não, na época acadêmica não, mas na minha formação. Meu doutorado já foi voltado para epidemiologia, mas numa visão muito de aplicação. Com curiosidade, antes de doutorado, por que você não foi para o INCOR, cara? Não, olha só, eu fiz residência, eu comecei minha residência no HC, lá na USP. Mas uma questão familiar, e eu queria ir para o INCOR. O INCOR estava construindo o INCOR 2. Eu falei, porra, é a chance de... Vou entrar, sou residente, daqui a pouco fico aqui dentro. Como cardiologista, eu queria ficar lá. Por uma questão familiar, até de um acidente de um irmão, eu voltei para o Rio, dei continuidade aqui. E aí aconteceu um negócio interessante, Ricardo, porque a minha trajetória foi me empurrando um pouco. Eu voltei para São Paulo depois, na parte já falando mais de epidemiologia clínica, de avaliação tecnológica, e aí me despertou muito para esse caminho da coletividade. Falei assim, como é que eu, com uma experiência de trincheira, né, que é a nossa experiência médica trincheira ali, com a minha experiência médica de trincheira e instrumental que eu fui adquirindo ao longo do tempo, de gestão, de métricas, de epidemiologia, como é que eu faço essa transição agora para beneficiar a coletividade? E foi nesse caminho que eu comecei a construir. Num primeiro momento, não como um executivo, participei com a Organização Pan-Americana de Saúde, nos projetos de vacinação na América Central, mais com instrumentalização, não com execução. Programa lá do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, também, projetos de definição de priorização para acesso à incorporação, às tecnologias, mas muito na parte teórica. O Ministério da Saúde foi a oportunidade de botar isso em prática. E aí tem um negócio bacana, Ricardo. É muito importante a gente fazer essa transição, sabe? Você sair também da academia, porque também o acadêmico puro, muitas vezes, ele vive um mundo irreal. Ele não sabe o que a demanda do dia a dia é diferente, que ele não consegue colocar aquelas coisas para acontecer. Então, quando você se depara com o mundo real, você tem que fazer os ajustes. Então, é bom você ter as métricas, os métodos que a academia te proporciona, mas também se deparar com o dia a dia, com a demanda do dia a dia, principalmente no âmbito do Ministério da Saúde e numa pandemia, que aí não tem nada parecido, entendeu? Você lidar com isso. Umas grandes mudanças que esse mundo real conseguiu te trazer, você conseguiu aí levar para a academia e te transformar num professor melhor? Olha, eu acho que, primeiro, se eu te dissesse assim, o que eu ficou principalmente de aprendizado de pandemia. Vamos pegar a pandemia. Você mudou, né, Dionizar? Não tem como. Não, com certeza. Total. E, primeiro, eu me tornei uma pessoa muito resiliente, entendeu, Ricardo? Eu sou assim. Imagino, porra. Porque era pressão demais, cara. Era reunião assim. Pandemia, reunião. De manhã, reunião com os governadores do Sudeste. Porra, e você anotando, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu ajudei o Nelson Tais naquele período curto que ele estava lá, eu colei nele, Nelson, meu amigo fraterno, né, meu querido amigo mesmo, ajudando ali. Adquirir uma resiliência fantástica, porque sabe, é uma pressão o tempo todo, mídia, parlamento, opinião pública, e você tem que lidar, você tem que entregar. E isso, para mim, ficou claro. As grandes lideranças, mais até do que a questão técnica, é a questão
da sua perseverança, da sua capacidade de resiliência. Eu estou até vendo um documentário agora que está fantástico no Netflix do Churchill. O Churchill era isso, cara. O Churchill, porra, a Inglaterra sendo bombardeada todo dia, o cara não mudava o semblante dele para passar confiança para a população. Mas fantástico, cara. Mostrando que... E com as preocupações, claro que ele tinha as preocupações. Então, eu levei um pouco disso hoje. Quando eu voltei para você falou do líder, né? Teoricamente, parecia que ele sabia onde queria chegar, né? Exato. E foi, né, cara? E foi a grande resistência, porque ele aguentou até os Estados Unidos entrar fresquinho e ajudar, e que os aliados mudaram, viraram a mesa. O que eu levei para a minha volta para a universidade? Bom, acabou o ministério, voltei para a UERJ. Aí eu assumi uma pró-reitoria de saúde, voltada para a gestão das unidades assistenciais. A UERJ tem o PDNES, eu não era diretor do PDNES, estava lá o professor Damião, mas eu fazia a integração disso aí, e eu tive a oportunidade de fazer a inauguração de um hospital em Cabo Frio, hospital universitário, que agora a gente já tem uma faculdade de medicina da UERJ em Cabo Frio, lá na região dos Lagos, durante a segunda pandemia. E aí foi interessante, Ricardo, que eu usei muito desse conhecimento, porque aí é guerra, entendeu? Eu tinha que abrir um hospital faltando oxigênio, você lembra? Foi aquele caos que aconteceu. E eu me mobilizei, fui lá, conversei, os amigos da Rede doaram para a gente montar o CTI, porque eles tinham aqueles hospitais de campanha, depois eles fizeram doações para os hospitais públicos, a gente montou o CTI com aquela doação, consegui acesso para White Martins, para poder conseguir canalizar e botar oxigênio e abrir lá, porque estava um sufoco, precisava de leito de UTI para poder atender a seguro. Então eu levei, porque se eu fosse um acadêmico puro naquela época, talvez eu não tivesse feito essas mobilizações, entendeu? Me instrumentalizou para enfrentar o desafio. Isso foi muito bacana. Eu acho que esse mix talvez tenha sido a melhor essência minha, porque eu mantenho essas ferramentas acadêmicas, metodológicas, mas eu tenho muito esse senso de praticidade. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo o problema, entendeu? E isso é mundo real. Você tem que se deparar, usar a tua rede de relacionamento, usar a tua capacidade de influenciar para poder fazer as coisas avançarem. Isso foi um aprendizado fantástico. Eu quis levar isso para a universidade. Entendi. Na tua jornada, as titulações, mestrado, doutorado, foram naturais você queria seguir carreira acadêmica ou teve algum estímulo de alguém ou alguma oportunidade em algum momento que te levou a algum desses cursos? Não, foi uma motivação pessoal. Meu mestrado foi em cardiologia, eu já era um profissional da cardiologia, sempre atuei em várias frentes, congênita, arritmia, hemodinâmica. Eu me formei bem como um bom cardiologista, entendeu? E eu queria sedimentar isso, aí fiz o mestrado. Na sequência, o doutorado, ele acabou se desdobrando um pouco para essa sensação, bom, agora como é que eu dou um salto numa visão mais populacional? Aí eu fiz duas grandes áreas do conhecimento, a epidemiologia e a economia. Dentro do meu doutorado, eu fiz cadeira de economia, microeconomia, econometria, porque eu queria me instrumentalizar. Eu gosto muito dessa área da economia aplicada à saúde. Nelson Tais, que é um expert do assunto, a gente passou a se dedicar também a essa área do conhecimento. Então, toda essa trajetória de formação, de titulação, ela teve um sentido, entendeu? Eu falei, onde eu quero chegar? Eu preciso dessa ferramenta aqui, eu fazia essa composição. E a questão aí além da medicina e além do trabalho, porque você, sendo esse multitarefa aí, como é que você consegue encontrar o relativo work-life balance aí da vida? Onde é que você se equilibra, se fortalece dentro desse caos? Olha, Ricardo, eu não quero ser piegas não, cara, mas eu gosto muito do que eu faço, sabia? Eu trabalho de domingo a domingo e eu sou motivado pelo desafio do trabalho, assim, de um projeto, de fazer a coisa acontecer. Tento equilibrar com a família, que eu acho que a família vem em primeiro plano. Às vezes ela perde um pouquinho do espaço, mas eu sei que isso é sempre uma disciplina que eu tenho que ter de resgatar. Eu não sou uma pessoa dedicada, por exemplo,
não tenho esporte, faço atividade física todo dia. 5 horas da manhã eu estou Eu fazendo sei minha que você é atividade atleta. física. Eu tava achando que você ia omitir essa história, pô. Não, mas eu faço atividade física por conta da saúde mesmo, da dedicação, mas eu não sou um esportista, tá? Até por falta de talento mesmo. E uma motivação que eu tive no passado, até por conta de influência de um tio que era corredor de. Eu corri de kart na época do Senna, até. O Senna era de uma. Ele era da categoria internacional, era de uma categoria nacional, então, treino livre, a gente treinava junto e tudo. Eu gostava muito de automobilismo, mas o automobilismo também é uma coisa, você tem que largar tudo para fazer isso. Então, eu não dava, e é um investimento muito pesado. Você tem que ir para a Inglaterra para correr de Fórmula Ford. Então, estava muito longe da minha realidade. Mas talvez tenha sido a coisa que mais me motivou dentro do esporte. Mas eu canalizei para. E hoje eu te digo o seguinte: eu sou assim, muito focado no que eu faço, porque eu gosto. Não é aquela coisa assim, tu trabalha de domingo. Não, mas eu gosto do que eu faço. E eu sou um privilegiado, porque eu trabalho no que eu gosto, eu consigo ter um conforto financeiro com o que eu faço, então é um ganha-ganha. E eu quero dar esses retornos mesmo, porque talvez o grande desafio, eu fiz 60 anos agora. O que eu quero agora? Eu quero coisas estruturantes, entendeu? Quero deixar projetos que façam sentido, deixar legados. E a gente tem que encontrar esse caminho. Então, eu tento construir essa trajetória hoje, porque na academia eu já cheguei no topo, eu sou professor titular, não tem mais o que. Eu não vou ficar lá escrevendo paper o tempo todo, entendeu? Quero traduzir isso para. É a tradução do conhecimento para a sociedade. Talvez essa seja a minha grande. Quando eu fiz a minha banca de titular, me perguntaram no final: qual é a tua grande motivação hoje? Cara, minhas grandes motivações são as políticas públicas de saúde. É você transformar tudo isso, é você, Ricardo, como oftalmologista, transformar todo o teu conhecimento para poder favorecer as pessoas. E a gente tem muito para oferecer nisso, porque uma bagagem faz toda a diferença e se você está motivado e tem as ferramentas certas e tem os espaços certos, graças a Deus eu consegui uma rede de relacionamento que me favorece também, eu quero isso, sabe? O que me motiva hoje é isso e espero poder nos próximos anos, tangibilizar isso, entendeu? De deixar esses projetos que a gente começou a construir no Ministério da Saúde para as próximas gerações. Eu sempre pergunto isso para você e no final, mas você indiretamente já meio que respondeu, né? Isso é um sucesso para você? Para mim porque já me faz feliz, entendeu? Eu não sou um cara, de verdade, eu não tenho vaidade. Eu tenho uma vaidade assim, entre os meus pares. Muito bacana te ouvir, porque se eu te admiro, se você tem palavras elogiosas, eu elogio que me gratifica. Mas é a gratificação não pela vaidade, é aquela coisa da validação do teu par, entendeu? Sim. Teu par está te validando. Isso me inspira. Eu não preciso de questões da vaidade pela vaidade. É a coisa de que você está realizando e que seus pares estão reconhecendo que você está fazendo o teu trabalho com competência. E minha última dúvida, antes do planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos, para a gente fechar aí, pensando no teu profissional e no futuro aí da medicina que a gente vai ter, você não tomou muita porrada quando você voltou de São Paulo lá? Você ficou um tempo na Umint, não foi? Fui. E aí, você não tomou muita porrada na academia, não, cara? Quando você voltou, você não virou um capitalista selvagem, não? Bem lembrado, Ricardo. Olha, essa foi um ponto, porque ficou um pouco dessa marca assim, o cara, quanto mais Umint um classe A, né? Só lidava com Einstein, Círio, Fleury. Mas eu tentava traduzir, olha, vamos fazer o seguinte, cara. O que a gente tem que fazer é tentar puxar para. O que você tem que fazer para o sistema de saúde também é tentar elevar o nível. Vamos tentar puxar. O SUS, ele é um sistema fantástico. Ele carece de financiamento. Como é que a gente faz? É claro que são mundos diferentes, mas como é que você faz para levar excelência também, seja no público ou no privado? Eu acho que isso foi um pouco da minha tradução. E agora, eu apanhei mais, Ricardo, sabe quando foi? E isso foi uma parte até que eu fiquei muito crítica, até em relação a alguns dos meus pares,
politização do processo. Ah, mas você foi do governo da direita, você ajudou o Ciro. Eu cheguei a ajudar até o Sérgio Moro quando ele foi pré-candidato, ele me convidou para ser. Cara, eu não estou preocupado se é A, B ou C. Se quer minha contribuição, sabe? Mas os nossos pares, e eu acho que o mundo está muito politizado e radicalizado nisso. Não, mas o cara da direita, não sou de direita ou de esquerda. Na verdade, se eu tivesse que me posicionar, eu sou um cara de centro. Eu queria, porque eu sou contra o radicalismo dos dois lados. Ambos são muito ruins. A gente tem que encontrar, a virtude está no meio, né? Vamos tentar encontrar esse equilíbrio. Então, esses foram os 2 pontos. Você tocou bem. Um ponto, essa coisa da elitização. O cara foi para São Paulo, voltou e foi da UMIT, não sei o quê. Não, eu tentava traduzir isso, olha, excelência, e você tem que levar para todos os ambientes. E você vê isso. Eu gosto de citar o exemplo. Você vai no hospital lá do Barretos, que agora é o Hospital do Amor, lá do câncer. O SUS com excelência, as pessoas, um ambiente super diferenciado. É isso que o paciente quer isso, sabe? A gente tem que encontrar esse caminho, esse equilíbrio. E a questão da politização, que a gente vive muito isso. E isso me retrai um pouco, entendeu? Eu também voltei, eu quero ficar no âmbito técnico, não tenho mais participado de coisas mais da administração mesmo, da universidade, porque eu senti que ficou um ambiente mais politizado, então eu quero ficar com os alunos, quero ficar com meus orientandos, para dar minha contribuição. Esse tem sido o meu sentimento. Denizar, amanhã eu tô de plantão também aqui no Supercentro Carioca, rapaz, lá pô, rapaz, espetacular, rapaz, centro de excelência, cara. Fantástico. Muito bacana, cara. Pessoal, desce a lenha aí no Eduardo para tudo, mas assim, independente de quem fez, é show, cara. Pô, tem um projeto assim. Tem que tirar o chapéu pro Eduardo e pro Sorange. O Sorange é um tremendo secretário, cara, um cara comprometido na entrega, e o prefeito não tem, tá aí, é só ver o nível de aceitação dele. Não, eu te falo de carteirinha, rapaz, trabalhando lá, sim, muito legal mesmo, muito bacana. E grande mestre, vamos lá, o que falta pra gente fechar teu planejamento estratégico para os próximos 5 anos, e engata aí o que você vê aí de mercado de saúde, o que nos espera, vai ser bom, vai ser ruim, qual que é a tua visão? Bom, Ricardo, se a gente está falando de planejamento estratégico, vamos ter que imaginar os cenários futuros, pelo menos num curto, médio prazo, colocando 5 anos para frente. O cenário internacional, o que nós temos? Uma mudança do governo dos Estados Unidos, que certamente vai impactar todos em todos os setores, a saúde não vai ser diferente, haverá uma restrição, quer dizer, o governo Trump vai impor novas tarifas maiores para os países em termos do mercado americano. Isso vai impactar muito, principalmente a oferta de produtos chineses para o mercado americano. Aí a pergunta, o que isso vai impactar para a gente? Tudo vai impactar para a gente. Terapias avançadas, estamos pegando esse segmento aí que nós já discutimos, terapia gênica, terapia celular. Você imagina que o Trump vai comprar terapia gênica do chinês? Nunca. Para onde virão essas terapias? Para o hemisfério sul. Numa lógica muito diferente. Eu quero dizer que isso talvez seja a grande novidade dos próximos anos. Os chineses, eles avançaram muito no desenvolvimento científico, na pesquisa e desenvolvimento dessas terapias. Eles publicam mais paper em terapia avançada do que os americanos hoje. E eles estão produzindo essas terapias por 1/10 do valor de final quando comparado às big pharmas europeias e americanas. Isso significa que o hemisfério sul vai receber esses produtos que vão passar pelo processo de certificação natural, óbvio, nas agências de vigilância sanitária, mas que vão chegar aqui em preços muito competitivos. Isso vai dar uma chacoalhada nesse mercado. Eu queria até apontar isso para a gente depois discutir questões estratégicas diante desse cenário. Esse cenário mundial ele é extremamente impactante. No cenário nacional, local, o que nós temos de mudanças no curto e médio prazo? Nossas agências de vigilância sanitária e Agência Nacional de Saúde Suplementar estão mudando toda a governança. O diretor-presidente das duas está mudando a partir do ano que vem. Várias diretorias estão mudando ou mudarão ao longo do ano. Isso vai ter impacto regulatório. Nós transitamos num segmento que é muito sensível às questões regulatórias. Então, nós temos, do plano internacional,
cada vez mais a presença no Brasil da China, da Índia, em relação a essas terapias, é exemplo do que já acontece. Se você pegar hoje toda a parte de energia renovável, os chineses são os maiores fornecedores para o Brasil, 90% da terapia solar hoje, dos equipamentos, é chinês, automóveis e assim por diante. Nós vamos reproduzir isso na saúde. E eu vejo isso como uma boa alternativa diante. Nós estamos falando de preço de terapia gênica de 15 milhões de reais um tratamento. Então isso vai ter impacto. Terapia celular já está colocado lá, Índia e China estão produzindo por 1/10 um CAR-T-cell. Então isso vai ter muito impacto. O que isso significa para o nosso sistema? Nós vamos ter muita pressão de custo, tanto para a saúde suplementar quanto do SUS, dessas terapias. Vai impactar, eu já tinha comentado do estudo que nós fizemos de cenários, chegando a um cenário mais agressivo de 63 bilhões de reais ao longo de 5 anos, de 15 terapias que já estão aí nas agências para entrar. Então nós vamos ter uma chacoalhada nisso, isso vai exigir cada vez mais dos gestores, sejam eles públicos ou privados, uma eficiência maior no sistema, porque a gente não vai ter um orçamento que vai crescer na mesma velocidade que essas terapias estão sendo ofertadas. Então vai ter que ter muita gestão nisso. Gestão com modelos novos de contratualização entre as partes, compartilhamento de risco, que a gente discutiu, que é uma modelagem que nós começamos lá no Ministério, lá em 2019, 2020, que prevê lidar com essas incertezas. Novos modelos de financiamento também busca, existem algumas iniciativas via organismos multilaterais, chamado de Blended Finance, que seria uma tradução livre, né? O financiamento misto, público, privado e filantrópico. Isso já acontece na área das vacinas. Um dos maiores compradores de vacina no mundo é a Fundação Bill e Melinda Gates, que é filantrópico. Mas então você vai ter esse mix, vai dar uma balançada no mercado, Ricardo. Vai dar uma balançada no mercado privado, que vai ter que... As operadoras vão ter que entrar na gestão. Só para te dar números, hoje, algumas grandes indústrias que fornecem medicamentos para doenças órfãs, o setor suplementar de saúde, as operadoras, representam 40% já do faturamento. Isso era impensável até bem pouco tempo, porque isso era um mercado praticamente público. Então nós temos uma mudança estrutural extremamente relevante. O que isso impacta para a tua audiência, que eu sei que você tem um foco muito na formação, na capacitação do capital humano? A gente vai precisar cada vez de médicos habilitados para lidar com esse cenário. O médico tem que ser aquilo que a gente discutiu, um bom médico, mas tem que ter a visão de gestão, tem que ter a visão econômica, tem que ter a visão de coletividade. Eu acho que esse talvez seja a grande preparação que nós temos que ter no plano individual, no plano coletivo, de como nós vamos lidar com esse cenário cada vez mais de pressão. Saúde vai precisar sempre de recurso, cada vez mais. Envelhecimento populacional, terapias que estão chegando, expectativa da população. Esse, para mim, é o grande drive para os próximos anos. Nós vamos ter que nos preparar para isso, entendendo o cenário internacional e nos colocando como atuantes desse processo. Nós não podemos ser, talvez seja até a oportunidade daquilo que a gente conversou, do médico ter um protagonismo maior. Porque talvez hoje na linha de produção lá, como um médico assistente, ele se torne uma peça da engrenagem. Mas se ele vai para um lado mais estratégico, para discutir essas questões, soluções, e ninguém melhor, estamos falando de oftalmo, ninguém melhor do que você que conhece a história natural das doenças oftalmológicas para participar disso, entender onde é que estão os gargalos e da onde virão as soluções, ou os possíveis soluções. Então eu vejo esse cenário macro se desenhando de uma forma muito rápida, entendeu? Não é coisa para ontem, não. 2025, isso vai acontecer, nós já estamos vivendo essa pressão e também abre oportunidades. Todas as ameaças, elas abrem oportunidades também. Importante é o posicionamento, é a proatividade para lidar com isso. Você acha que tem algum movimento na academia para fazer alguma mudança de preparação desses novos médicos, ou você acha que eles vão ter que correr atrás disso? Eu acho que, de uma maneira geral, Ricardo, não. Eu acho que a academia não está se preparando para isso. Você vê iniciativas isoladas, a gente já falou do Hospital de Clínicas da USP, que tem o Inova USP, preparando empreendedores. Essa coisa, tem que ter cabeça de empreendedor no seu negócio, dentro do contexto de uma corporação, mas a academia, principalmente a minha área de atuação da universidade pública, ela é muito lenta nesse processo.
Até porque existem os vieses ideológicos. Você fala de empreendedorismo dentro da universidade pública, acha que você está falando de lucro, que aí começa um discurso que não te leva a nada, entendeu? Está falando de empreendedor, é o seguinte, empreendedor no público ou no privado. Se você é um bom gestor público, significa que você usa melhor o recurso, é mais recurso que você canaliza. Então não tem esse viés do... Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito esse ranço ideológico de que a coisa é do público para o público e o doente não quer saber se ele está sendo atendido pelo público ou privado. Ele quer ser bem atendido. Cabe ao setor público financiar, auditar, regular. Mas a gente tem que ter essas ferramentas. Então, eu acho que canais como o seu, que saem na frente, tentam mobilizar esse recurso humano valioso que é o médico, está fazendo o papel que a universidade deveria estar fazendo, entendeu? O Gonçalo fala muito isso, né, Denizar, da história de não ter saúde pública e privada, né? Temos uma saúde única que a gente precisa conduzir. Exatamente. E você, teu planejamento estratégico para os próximos 5 anos, onde é que você vai estar? Pô, Ricardo, eu estou muito motivado com esse ambiente de desafio, entendeu? É aquilo que a gente começou a conversar também, hobby. O meu hobby eu adoro, estou trabalhando, hoje é domingo, estou trabalhando direto, preparando. Amanhã tem reunião, dia 26 tem reunião, sabe? Por quê? Porque a gente tem que trazer. Eu sou um felizardo, eu trabalho naquilo que eu gosto e sou remunerado para isso, mas para trazer essas soluções. Estou num momento de vida que me permite, assim, tratar as coisas que realmente são importantes para mim. Eu não preciso estar mais na linha na linha de produção, estou trabalhando mais num outro cenário mais estratégico, mas eu quero participar disso aí. Quero levar adiante os 2 projetos grandes que nós começamos no Ministério, que é realmente ver implementado os acordos de compartilhamento de risco no sistema público e privado, e uma agência nacional de avaliação de tecnologia em saúde que vai trazer muito mais celeridade, eficiência para o sistema e, no final, beneficiar o nosso paciente. É dar acesso com qualidade e sustentabilidade. Esse é o ponto que eu estou me baseando para poder levar à frente essas ações. Mestre Denizar, foi uma honra imensa, já queria ter te trazido para participar aqui do canal há muito tempo, aí, um dos grandes nomes da medicina brasileira. De verdade, aí você com a tua dedicação, estamos aí hoje, né? A tua humildade e compaixão aí para todo o sistema. Eu tenho que declarar que eu tive um problema técnico na gravação. O Denizar aqui está cedendo seu horário no domingo aí para a gente finalizar esse primeiro episódio do ano. E é uma pessoa que faz esse sistema aí se tornar mais eficiente e mais equilibrado. Então, de verdade, Denizar, obrigado. Essa tua parte aí de pesquisa, ensino, gestão, ele de verdade comprova aí toda a transformação que você consegue fazer no sistema, como grande professor, como você gosta de ser chamado, né? E um verdadeiro líder aí. Então, obrigado de verdade aí pela oportunidade de ter passado por aqui. Obrigado pelas suas palavras, Ricardo, e parabéns pelo seu trabalho. Ele traz muita luz para os médicos e para o sistema de saúde. Parabéns pelas escolhas que você fez também. Grande abraço. Pessoal, fica com Deus. Bom 2025 para todos vocês. Vamos com tudo.